Da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Motivo de grande alegria, mais uma noite nós aqui nos encontrarmos reunidos na presença do Senhor. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E nós exaltamos ao Senhor por mais este dia que Ele nos concede o fôlego, nos concede a sua graça e o privilégio de aqui nos reunirmos para aprender do Senhor e sermos aperfeiçoados através da sua palavra. Sabemos que enquanto aqui nós temos no Senhor este dom, este presente de caminhar sobre esta terra, é tempo de nós semearmos, porque sem sombra de dúvidas, aquilo que nós semearmos, nós haveremos também de colhermos, diz a palavra do Senhor. E que bom é que o Senhor Ele nos concede esta graça de podermos semear em sua presença, aqui estarmos para cada dia nos fortalecermos no Senhor e ajuntarmos um tesouro permanente ao lado do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro de Jó. Nós leremos capítulo de número 38. Aleluia! Vamos iniciar no capítulo 38, verso 1. Glória até o 3. Depois nós vamos ler salteado, conforme o Senhor nos conceder. Aleluia! Nós vamos ler o capítulo 38, do verso 1 até o 3. Depois nós vamos ler o 33 e o 36. Depois nós vamos ir até o verso de número 40. E assim nós vamos sendo conduzidos pelo Senhor, no nome de Jesus. Jó, capítulo de número 38. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Deus responde a Jó, é o título do capítulo 38, verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Louvado seja Deus. Verso de número 30, capítulo 38, verso de número 33, diz assim, o Senhor ainda: sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Verso 36, quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Capítulo 40, verso de número 2, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Verso de número 8, diz-nos assim a palavra: porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Agora nós iremos ao verso de número 41, capítulo 41, verso 11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-me? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Verso de número 42, capítulo 42, verso 1, diz assim a palavra: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade e de misericórdia, diante a tua presença neste momento estamos, mediante a tua gloriosa palavra, Senhor, nos colocamos nessa noite. Somos eternos dependentes de Ti, da Tua misericórdia, ó Pai. O Teu servo, a Tua igreja já orou, nós cremos, Senhor, verdadeiramente
verdadeiramente no poder da oração. E na nossa imensa dependência, queremos pedir ao Senhor para que a tua misericórdia não se aparte de nós, ó Pai, mas que o Senhor possa nos enviar uma palavra ensinando-nos o teu querer e a tua vontade por intermédio do teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se assentar, exalta o nome do Senhor com palmas, bem alegre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, todos nós reconhecemos e sabemos qual é a história do nosso irmão Jó. Nós temos como um dos exemplos que a palavra nos ensina, um dos exemplos de fé, os quais o Senhor Ele nos deixa, de uma fé inabalável no Senhor, uma fé grandiosa e uma esperança viva no Senhor, um símbolo daquela esperança a qual o nosso amado irmão, apóstolo Paulo, ele nos escreve dizendo que é uma esperança que de maneira nenhuma ela traz confusão. Nós vamos ver este sinal, nós vamos ver essa descrição quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos aqui o livro de Jó, especialmente no capítulo de número 19, no verso de número 25, quando no ápice do seu sofrimento, no ápice da sua labuta física, o nosso amado irmão Jó, ele olha e ele diz: olha, quem me dera que as minhas palavras elas fossem registradas, quem me dera que elas fossem escritas em um livro, quem me dera que com pena de ferro, com chumbo, elas fossem gravadas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor ele vive. Eu sei que por fim ele se levantará sobre a terra, e ainda após a minha carne ela ser consumida, os meus olhos eles haverão de ver o Senhor. Bendito seja Deus. E amados, quando nós nos colocamos a meditar nessa palavra, o Senhor me trouxe ao coração esta meditação, quando ainda no domingo passado, quando o nosso amado irmão pastor Lucas estava a transmitir a mensagem da palavra de Deus no livro, ali na carta de Paulo aos Romanos, e o Senhor ele nos falava profundamente, de uma maneira sobrenatural, a respeito do processo pelo qual Cristo ele nos justificou diante de Deus. O Senhor ele nos falava a respeito do processo pelo qual o Senhor ele nos libertou da lei do pecado e da morte, porque nós vemos ali esta descrição maravilhosa da obra de Cristo por nós, da misericórdia de Deus, nos alcançando da mão forte do Senhor, nos tirando das garras do pecado e da morte, da mão forte do Senhor, nos tirando do castigo eterno que nós merecíamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, amados, quando nós nos colocamos a meditar na palavra de Deus, também aqui no livro do nosso amado irmão Jó, o Senhor ele vai nos mostrar de uma outra forma a grande justiça de Deus. O Senhor ele vai nos mostrar de uma outra maneira o poder de Deus, a graça de Deus. Porque nós, amados, em muitos momentos da nossa vida, quando nós ouvimos aquela descrição poderosa pela palavra do Senhor, de que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso coração ele se enche ao nós contemplarmos e sermos lembrados da obra de Deus, ao sermos lembrados daquilo que o Senhor ele fez por nós. Mas no decorrer da nossa caminhada, em muitos momentos nós nos pegamos em situações de quando as adversidades elas vêm em nossa face, elas vêm contra nós. Muitas vezes nós atribuímos a Deus a culpa das coisas pelas quais nós passamos. Muitas vezes nós atribuímos a Deus aquilo que na nossa jornada nos pareceu dar errado aos nossos olhos, aquilo que na nossa jornada pareceu não estar muito bom. E muitas vezes a primeira
coisa que o homem faz é apontar contra Deus o seu dedo e atribuir a Deus a culpa por aquilo que lhe sucedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos ensina muito através dessa história. O Senhor, Ele nos ensina muito através da história de Jó, porque se nós formos iniciarmos a aprender do Senhor, nós vamos ver o próprio Deus falando a respeito de Jó, e Ele dizia, a palavra nos diz que quando os filhos de Deus eles vieram apresentar-se diante do Senhor em um determinado tempo, também veio Satanás no meio deles, e o Senhor ele disse a Satanás: olha, de onde é que tu vens? Ele diz: eu venho de passear, de andar pela terra, de passear por ela. E o Senhor me pergunta: tu tens visto o meu servo Jó, que é um homem íntegro, é um homem reto de coração, é um homem que teme ao Senhor, é um homem que se desvia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Deus, ele dava então testemunho a respeito de Jó, do caminhar, do trilhar reto do seu servo Jó. Não obstante tudo isto sobreveio sobre ele, todas essas tribulações sobrevieram sobre ele, todas essas provações sobrevieram sobre ele, e mesmo assim a sua integridade ela foi mantida diante do Senhor. Isso, amados, é um exemplo para nós durante toda a nossa caminhada, porque se nós formos ver Jó sendo um homem justo diante do Senhor, e ainda mais Jó sendo um homem que buscava desviar-se do mal, nos diz a palavra de Deus, e ainda mais Jó sendo um homem que já conhecia ao Senhor, de maneira que buscava em todo o tempo, mesmo por seus filhos, oferecer sacrifício ao Senhor. Se porventura esses tivessem pecado, se esses tivessem se apartado da lei de Deus, para que o Senhor usasse de misericórdia também para com eles. Mas no momento da adversidade, quando ela vem sobre Jó, a palavra nos diz que ele era um homem próspero, em todos os seus caminhos, e de repente todos os seus bens materiais eles lhe são retirados. Os seus filhos, a quem ele tanto prezava, no mesmo dia eles lhe são retirados. E se fosse um de nós, quando nós assim estivéssemos, talvez nós nos voltássemos também a esta circunstância muito comum, a este feito muito comum, melhor expressando, de atribuir a Deus a culpa por aquilo que de errado pareceu dar na nossa vida. Mas a palavra nos diz que Jó, ele rasgou o seu manto, ele raspou a sua cabeça e ele adorou ao Senhor. Bendito seja o nome de Deus. E ele dizia: olha, Deus ele me deu, Deus ele tirou, eu saí do ventre da minha mãe, e eu haverei de tornar para lá também. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. E nós só conseguimos, amados, aprender com este exemplo de fé, e aquilo que o Senhor ele nos quer ensinar nessa noite, quando nós reconhecemos o Senhor nosso Deus, quando nós reconhecemos que dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo aquilo que nós aqui podemos adquirir do Senhor é a terra e a sua plenitude. Essas roupas, essas vestes, elas não nos pertencem. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, a nossa casa, o nosso lar, tudo isso é o Senhor quem tem o domínio sobre todas as coisas, e mesmo a nossa própria vida, ela também pertence ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, amados, eu falo a respeito disso, eu talvez tenha até dificuldade de assim expressar, porque essa é uma palavra que também a palavra sempre nos tem a ensinar, mas em especial é uma palavra que requer de todos nós, é uma palavra que requer um posicionamento de todos nós diante do Senhor, que requer de todos nós um aprendizado diante do Senhor nosso Deus. Porque, por certo, nós ainda não estamos neste mesmo nível, nós ainda não estamos neste mesmo nível de intimidade, neste mesmo nível de confiança com o Senhor, mas o nosso Deus, ele permanece o mesmo, e a sua palavra,
serve para isso, para nos aperfeiçoar. O Senhor, Ele nos diz que nós somos aperfeiçoados até que cheguemos à estatura de varão perfeito, de homens e mulheres que são aperfeiçoados pela palavra de Deus, justificados pelo Senhor Jesus. E o Senhor, Ele nos quer nesta noite ensinar isso, amados. Nós precisamos conhecer quem é o Senhor na nossa vida, precisamos saber qual é o lugar do Senhor na nossa vida, qual é a prioridade que nós atribuímos ao Senhor na nossa vida. Nós precisamos saber quem é Deus para nós, quem é Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Paulo ele cai no caminho de Damasco, sendo ele ainda salvo, perseguindo a igreja do Senhor, e Cristo ele aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Ele olha e diz: quem és tu, Senhor? Louvado seja Deus. E o Senhor, ele se revela a ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E talvez a pergunta que nós precisamos fazer ao Senhor, e também precisamos fazer a nós mesmos, é: quem és tu, Senhor? E a quem é que nós temos reconhecido como Deus na nossa vida? Qual é a prioridade que nós temos atribuído à presença do Senhor sobre a nossa vida, a nossa retidão diante do Senhor? Qual é a prioridade que nós temos atribuído à nossa justiça, a nossa retidão diante de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Jó, após tudo isso de ser tirado, ele adora o Senhor. E a palavra nos diz que o seu sofrimento, ele não se parou por aí, a sua carne também ela foi tocada, e raspando as suas chagas agora na cinza. A palavra nos diz que a sua mulher olha para ele e diz: olha, onde tu ainda permanece com a tua integridade, mesmo depois de tudo isso ter te sucedido, amaldiçoa agora o teu Deus e morre. Se for para continuar dessa maneira, o que é que tu vai fazer? Mas ele olha para ela e diz: como uma louca tu falas. Nós recebemos do Senhor o bem, não receberíamos o mal. O Senhor, ele me deu, o Senhor, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E a história ela continua, amados. A história ela prossegue. A palavra nos diz que os amigos de Jó vêm até ele agora para buscar lhe consolar, para se condoer com eles. Mas a situação ela era tamanha, a aflição de Jó tão visível, que eles não conseguiam sequer lhe oferecer uma palavra de conforto da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Jó ele olha para si e ele diz: olha, ainda que ele me mate, eu haverei de continuar esperando no Senhor. Bendito seja Deus. Ainda que a minha vida ela me seja tirada, em um momento eu já pronunciei que tudo que eu recebi era do Senhor, mas eu sei que o fôlego também não me pertence, e ainda que me seja tirada a vida, a minha esperança está no Senhor dos exércitos. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. E mesmo assim, amados, após muito perguntar ao Senhor, porque Jó ele via a sua situação, e ele não via uma causa pela qual ele estaria sofrendo, se aos seus próprios olhos ele não havia cometido injustiça, nos diz a palavra, e ele perguntava ao Senhor em muitos momentos, até que Deus ele vem lhe trazer a resposta. E nós iniciamos nessa noite a leitura no momento em que Deus ele começa a perguntar a Jó. O Senhor ele começa a revelar a Jó o seu poder, a revelar a Jó quem era ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos em todo o tempo buscar conhecer ao Senhor. O nosso caminho aqui, a nossa jornada aqui, nós falamos, ela é de semeadura. E nós precisamos semear para colher frutos para a vida eterna. Aquele que pouco semeia, ele pouco ceifará, nos diz a palavra do Senhor. Aquele que semeia em abundância ele também ceifará, assim nos diz a palavra do Senhor. E importa que nós venhamos semear e ser persistentes na jornada, porque nós colheremos o bem se nós não movermos
desfalecidos, assim nos diz a palavra do Senhor. E o Senhor, ele se revela a Jó, a partir do verso de número 38, o Senhor, ele diz: olha, agora coloca-te então de pé, eu te falarei e tu me responderás. Onde é que tu estavas quando eu criei a terra, quando eu criei todas as coisas? Tu sabes as ordenanças dos céus, tu podes estabelecer o seu domínio sobre a terra. Será que tu sabe quem é que colocou o entendimento e o conhecimento no íntimo? Quem é aquele que primeiro me deu alguma coisa para me requerer de volta? Louvado seja Deus, eu sou o Senhor. Nós precisamos conhecer, amados, quem é o Senhor, porque quando nós vemos a Deus como alguém, nós sempre recapitulamos isso aqui, mas nós precisamos aprender ainda mais do Senhor. Muitas vezes nós vemos a Deus como alguém com quem nós precisamos barganhar os nossos ganhos, mas o Senhor, ele permanece sendo eterno sobre todas as coisas. Deus, ele está sentado sobre o alto e sublime trono, e quer nós façamos bem, quer nós façamos mal, Deus continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, nós precisamos da graça do Senhor. A obra de Cristo de maneira nenhuma ela foi vã em nosso favor. Nós não temos condenação sobre nós quando nós estamos em Cristo Jesus. E se estamos agora em Cristo Jesus livres da condenação, não vamos confundir as coisas, não vamos confundir e deixar com que outras coisas assumam o lugar do Senhor, assumam o lugar do propósito para o qual Cristo ele morreu. Cristo ele morreu para que nós tivéssemos paz com Deus, tivéssemos um relacionamento com o Senhor de proximidade. O Senhor ele nos compara como a sua noiva. A palavra nos diz que a igreja ela é a noiva do Cordeiro, e o Senhor ele nos afirma em todo o tempo aqui, nos tem lembrado que em breve Cristo ele virá. O casamento ele está chegando, o momento de um noivo ele encontrar-se com a noiva ele está chegando, e nós precisamos conhecer ao Senhor. Não tem como nós nos unirmos ao Senhor naquele dia, se ele chegar naquele momento e nós falarmos: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor dizer: quem és tu? Eu não sei quem tu és, apartai de mim, eu não sei de onde vós sois. Nós precisamos nos achegar diante do Senhor e sermos conhecidos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos saber, amados, que as nossas leves e momentâneas tribulações, assim nos diz a palavra, as nossas leves e momentâneas tribulações, elas não são para comparar com a glória que em nós haverá de ser revelada. E esta glória ela será revelada se nós permanecermos em todo o tempo fiéis ao Senhor. Porque Jó, ele é este exemplo para nós, de um desses homens, de um dos heróis da fé, de um daqueles que tiveram com o Senhor esta experiência e persistiram firmes na palavra. E a palavra nos diz que ao final, ainda assim, ele adorando ao Senhor, nos seus momentos de turbulência, ele professando no Senhor a sua esperança, ao final ele recebeu no Senhor a vitória. E a nós também, poderoso é Deus para nos aperfeiçoar, para nos ensinar em todo o tempo e nos apresentar irrepreensíveis diante dele. Ao final, no capítulo de número 42, a palavra vai nos dizer que então Jó ele responde ao Senhor agora, ele diz: olha, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se nós buscarmos então viver o propósito do Senhor, a vontade do Senhor sobre a nossa vida, nós também poderemos ter esta viva esperança no nosso coração, e ao final dizer: olha, com ouvi os meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quando o nosso amado irmão apóstolo Paulo, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 13, ele vai nos falar a respeito do perfeito amor de Deus. E ele nos diz: olha, hoje nós conhecemos a ele como um espelho,
Nós conhecemos nós o vemos como se fosse um espelho. Mas então naquele dia eu verei face a face. Hoje eu conheço em parte, mas eu conhecerei assim como eu também sou conhecido. E esta é a nossa esperança, e nós podemos ter firme esta esperança quando nós buscarmos saber quem é o Senhor. E ao sabermos quem é o Senhor, nós precisamos também deixar que Cristo ele assuma o papel principal nas nossas vidas. A palavra nos diz que quando nós servimos ao Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo uma das suas epístolas diz: olha, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, e assim também precisa ser a nossa vida diante do Senhor. Amém? Palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor Jesus. Deus ele possa em todo o tempo continuar abençoando os irmãos e as irmãs. É aquilo que eu não